Correção do simulado número 21 de reciclagem. Pergunta número 1. Paulo tem 66 anos de idade e precisa renovar sua carteira nacional de habilitação. Qual será o prazo máximo de validade nesse caso? Letra A, que é a resposta certa, 5 anos. Pergunta de número 2. Todo veículo deve ser obrigatoriamente identificado por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme disposto pelo CONTRAN. Sobre a regravação destes caracteres, é correto afirmar que, letra D de dado, que é a resposta certa, é processada apenas por empresas credenciadas pelo DETRAN. Pergunta de número 3. A placa abaixo indica que, letra D de dado, que é a resposta certa, os ciclistas devem transitar pelo lado esquerdo da via. Pergunta de número 4. O condutor que deixar de atender às ordens das autoridades de trânsito será punido com, letra D de dado, que é a resposta certa, multa. Pergunta de número 5. Um condutor de veículo oficial transportando autoridades deve saber que esse tipo de veículo, letra D de dado, que é a resposta certa, deve circular obedecendo às regras de trânsito. Pergunta de número 6. O julgamento dos recursos interpostos contra decisões das JARI dos municípios compete ao, letra C de casa, que é a resposta certa, CETRAN. Pergunta de número 7. Qual o significado da placa R10? Letra B de bola, que é a resposta certa, proibido o trânsito de veículos automotores. Pergunta de número 8. Qual o órgão responsável pelo controle de emissão de gases e fuligem dos veículos? Letra B de bola, que é a resposta certa, CONAMA, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Pergunta de número 9. É dever de todo condutor de veículo, letra D de dado, que é a resposta certa, acionar dispositivo luminoso indicador de direção, luz de seta, ao sinalizar por gestos convencionais de braço antes de mudar de direção. Pergunta de número 10. Segundo o Código de Trânsito, em qual das opções consta um equipamento obrigatório nos automóveis? Letra D de dado, que é a resposta certa, luzes de rodagem diurna. Pergunta de número 11. O veículo que tem prioridade de passagem é, letra B de bola, que é a resposta certa, a ambulância. Pergunta de número 12. Dar passagem pela esquerda quando solicitado, letra D de dado, é a resposta certa. É dever de todo condutor de veículo automotor. Pergunta de número 13. Considere a afirmação: ser responsável no trânsito significa não colocar a vida dos outros e a própria vida em risco. Sendo assim, é incorreto afirmar que se deve, letra B de bola, que é a resposta certa, dirigir após ter ingerido bebida alcoólica. Pergunta de número 14. A luz indicadora da direção do seu veículo não está funcionando. Qual a atitude segura nesse caso? Letra B de bola é a resposta certa, procurar uma oficina. Pergunta de número 15. Como o motorista deve proceder quando sentir sono, cansaço ou fadiga? Letra D de dado é a resposta certa, estacionar o veículo em local seguro e descansar. Pergunta de número 16. Não sendo possível evitar cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor de um veículo deverá, letra D de dado, que é a resposta certa, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Pergunta de número 17. Marque a alternativa que contém a ação de cuidado do condutor com o pedestre que está realizando a travessia da via e o semáforo abre para o veículo sem que esse pedestre tenha concluído a travessia. Letra A, que é a resposta certa, aguardar o pedestre concluir a travessia. Pergunta de número 18. Durante um percurso, o passageiro começa a sentir enjoos. Nessa situação, o condutor deve agir da seguinte forma. Letra C de casa, que é a resposta certa, para o veículo em local seguro, para que o passageiro se recupere. Pergunta de número 19. Dirigindo sob condições de chuva, fumaça ou obras na pista, o condutor deve, letra D de dado, que é a resposta certa, diminuir a velocidade, redobrar a atenção, se necessário, e parar. Pergunta de número 20.
É dever de todo condutor de veículo. Letra C de casa, que é a resposta certa. Guardar distância de segurança entre o veículo que dirige e o que segue à sua frente. Pergunta de número 21. Ao observar o motociclista caído no chão, o que deve ser feito? Letra D de dado, que é a resposta certa. Não mexer e não deixar que ninguém mexer. Pergunta de número 22. O que poderá ser feito com uma vítima de acidente de trânsito sem que haja o agravamento da situação? Letra A, que é a resposta certa. Aquecer a vítima. Pergunta de número 23. Qual o procedimento utilizado para socorrer uma vítima que se encontra com um objeto transfixado em seu corpo? Letra B de bola, que é a resposta certa. Não deixar que a vítima se movimente e aguardar socorro. Pergunta de número 24. O uso do torniquete é recomendado em que circunstância? Letra B de bola, que é a resposta certa. Apenas em casos extremos de excessiva perda de sangue e quando já houver membro amputado. Pergunta de número 25. É um direito do cidadão? Letra A, que é a resposta certa. Exigir dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a implantação de equipamentos de segurança, bem como sinalização e fiscalização adequada. Pergunta de número 26. Quais valores são importantes para o bom relacionamento interpessoal no trânsito? Letra B de bola, que é a resposta certa. Respeito, paciência, tolerância e gentileza. Pergunta de número 27. Você está transitando numa via com um sinal verde e de repente sai da frente de um ônibus um senhor para atravessar a rua. O que fazer? Letra D de dado, que é a resposta certa. Reduzir a velocidade, sinaliza para o veículo que vem atrás e dá preferência ao pedestre. Pergunta de número 28. Para um comportamento seguro, o condutor deve... Letra D de dado, que é a resposta certa. Ser prudente, conhecer e respeitar a legislação de trânsito. Pergunta de número 29. O condutor que mantém boas relações no trânsito, letra A, que é a resposta certa, colabora com a segurança de todos os usuários da via. Pergunta de número 30. Além de infração, o condutor que atira água ou detritos sobre o pedestre está, letra D de dado, que é a resposta certa, demonstrando falta de respeito e de cidadania. Obrigado e boa sorte na sua prova.